No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a estratégia simples e muito eficaz para opções binárias. Dá para você também utilizar em outros mercados, entretanto o foco aqui desse vídeo vai ser para opções binárias. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, eu vou te pedir duas coisas. A primeira delas é para você se inscrever aqui no meu canal, que eu estou postando conteúdos muito importantes para você de uma vez por todas viver do mercado financeiro e poder viver de forma próspera e abundante que você merece. Além disso, você precisa me seguir lá no Instagram, porque eu lá sou muito mais ativa do que aqui no YouTube e eu posto conteúdos diariamente, que se você aplica na sua rotina, é impossível você não prosperar. Agora, vamos pro vídeo. A estratégia que eu vou passar aqui para vocês hoje é muito simples, entretanto é a base do Price Action, que tem a ver com suporte e resistência. E para isso você precisa encontrar uma tendência específica do gráfico, que é a tendência lateral. O gráfico vai ter que estar lateralizado, porque aí sim você consegue traçar melhor as zonas de suporte e resistência. Logicamente, estou só dando aqui uma introdução e agora a gente vai ali para o gráfico para eu te mostrar de forma mais clara para você como que vai funcionar essa estratégia para você aplicar e lucrar nesse mercado. Bora para a tela do computador. Ok, agora a gente está aqui no gráfico e apesar de eu estar no gráfico do Bitcoin, como eu falei para vocês, eu aconselho essa estratégia da forma que eu vou passar para vocês em opções binárias, mas não quer dizer que não funcione em outros mercados, como por exemplo o próprio de criptomoedas ou Forex, enfim. Mas vamos lá, aqui fica melhor para eu exemplificar a base da estratégia para vocês, que inclusive, como eu falei, é sobre suporte e resistência. E como assim suporte e resistência? Suporte vai ser aquela região que tende, toda vez que o preço bate, tende a subir. Então, suporte você vai lembrar de subida de preço, tá? E a resistência vai ser o contrário. Todas as vezes que o preço bate na resistência, ele tende a cair. Então, um vai ser o contrário do outro, tá bom? E aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente encontra? Como que é suporte e resistência? Você já tem que ter em mente que suporte e resistência é a base de todos os operacionais, porque inclusive linhas de tendência funcionam também como suportes e resistência, só que não na horizontal, né? Ficam mais de forma na diagonal e assim por diante. Então, deixa eu apagar aqui. E olha só, para a gente poder traçar suporte e resistência, primeiramente a gente tem que encontrar o gráfico lateralizado. E o que é o gráfico lateralizado? O gráfico lateralizado é quando está caminhando de forma horizontal, né? E não de forma, por exemplo, assim, tendenciosa, que está com tendência de alta, que está aqui ó, numa tendência de alta. Então, uma forma lateral a gente encontra justamente nesse quadrante aqui. Vou marcar aqui o quadrante para ficar mais claro para vocês. E aí, aqui você percebe que tem uma tendência lateral. Então, aqui é excelente para a gente poder utilizar a estratégia de suporte e resistência. Vamos marcar primeiro, então, a nossa resistência, que como eu já falei, é toda aquela região que quando o preço bate, ele tende a cair. Então, olha só, a gente encontra aqui, vou marcar mais ou menos aqui, tá? E aqui você percebe que, olha só, essa primeira vela tocou aqui, retraiu, respeitou a resistência. Aqui a mesma coisa. Posteriormente não chegou a tocar, bateu aqui depois e depois rompeu, porque faz parte do mercado. O mercado ele não vai respeitar para sempre uma região. Ele vai romper para depois corrigir e assim por diante. Esses são os ciclos do mercado. Além disso, você tem que ter em mente que suporte e resistência não é uma linha. Não é isso aqui. Isso aqui não é a resistência em si, mas toda essa região. Tanto que pode ver que o preço ele tem até uma certa dificuldade para chegar nessa região. Ele retrai antes aqui, ó, como você pode perceber, porque não é essa linha exata que é a resistência, e sim essa região toda aqui. Só que logicamente que você tem que determinar onde que você vai realizar suas entradas ou não, porque a base para você ter resultados consistentes, como eu sempre falo em vários vídeos aqui do canal, é a padronização de tudo que você está fazendo. E agora, de forma análoga, a gente vai estar falando do suporte, né? Que é toda aquela região que o preço, ao tocar, ele tende a subir. Então, vamos traçar ele mais ou menos aqui assim. Você pode perceber que aqui, às vezes, ó, ele passa um pouquinho, mas ele respeita. Ele tocou aqui e respeitou, tocou aqui e respeitou também. E quando eu digo respeitar no quesito de suporte, é que o preço tocou e subiu. E já em relação à resistência, é que tocou e desceu. Logicamente, depois aqui, ó, você pode ver que rompeu, enfim. Então, vocês têm que ter em mente que não é uma linha em si, é uma região.
e que, logicamente, em dado momento, essas regiões elas são rompidas. E não quer dizer que você não pode mais operar nelas. Você pode, inclusive, pegar operações de pullback ou throwback, que são operações em um momento em que um suporte vira uma resistência e que uma resistência vira um suporte. Se vocês quiserem que eu fale de forma mais aprofundada sobre isso, traga um outro operacional para vocês, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Então agora você já entendeu o que é o suporte, o que é a resistência, como funcionam, que são regiões que vão romper em dado momento, mas que você também pode aproveitar para realizar outras operações, que tem outros operacionais, mas que essa é a base de todos os operacionais, que você precisa ter essa base, que inclusive ela funciona, que esse básico aqui funciona e dá muito resultado em opções binárias, caso você padronize. Então agora que eu mostrei aqui para vocês no gráfico do Bitcoin, eu quero mostrar para vocês no gráfico da corretora que eu tenho operado bastante, opções binárias, que é a Cotex. Que inclusive, se você não tiver uma conta nessa corretora, o link aqui para você criar está na descrição, porque essa corretora está muito boa. Porque essa corretora aqui, de verdade, eu tenho gostado bastante dela e eu não ia recomendar algo que fosse ruim. Além disso, por que é que eu migrei para cá e não estou mais operando tanto na Equioption, quase nunca? Porque lá os saques ficam presos quando a gente faz um saque mais alto. Além disso, o depósito e o saque aqui são via Pix, ou seja, basicamente instantâneo. Então, tenho gostado bastante, além de que o delay aqui é quase nulo. Já na Equioption, vocês já devem saber se você já operou por lá. Então aqui, né, tem o gráfico da corretora, inclusive eu tinha feito essas marcações aqui anteriormente, né, que eu estava dando uma analisada, e já serve para mostrar para vocês sobre suporte e resistência, né? Você pode perceber aqui que temos um suporte e que, inclusive, como eu opero em M1, eu opero para correção, ou seja, eu opero para a próxima vela. Então, olha só, se eu fizesse aqui uma compra, pode ver que eu ganharia, né? Seria um win. Aqui a mesma coisa. Aqui, ó, se eu fizesse uma venda, aqui se eu fizesse uma venda seria um win também, uma compra aqui seria win também, e aqui rompeu, porque faz parte, enfim, ciclo do mercado. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui uma forma que eu gosto muito de traçar suporte e resistência, que são as regiões extremas. Que como assim, Fernanda? O que é que tu faz? E aí, o que é que eu faço? Eu troco aqui para M15, tá? Eu coloco o gráfico em M15, ou seja, em 15 minutos. Cada velinha dessa aqui é 15 minutos. E eu vou focar nas últimas 3 velas de 15 minutos que já foram finalizadas. Essa aqui que está rolando ainda não conta. E aí, o que é que eu faço? A minha resistência vai ser resistência extrema. Então, vai ser no ponto mais alto que essas 3 velas chegaram. Então, nesse ponto aqui, mais ou menos aqui. Além disso, eu venho aqui, vou pegar outra linha para poder colocar no meu suporte extremo, né? E aí vai ser na região mais baixa que essas 3 velas chegaram. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Nessas 3 velas, então aqui foi o ponto mais baixo, né? O ponto mais baixo e aqui o ponto mais alto. Depois de feito isso, eu venho aqui e troco para M1. E você percebe que eu tenho já um quadrante muito maior. Mas você também percebe que, além de demorar mais para chegar, as reações são muito mais bruscas. Olha isso aqui. Percebe que as reações são muito mais bruscas. Por quê? Porque são zonas extremas. São zonas que têm uma repulsa maior. O preço ele tem muito mais dificuldade para chegar nessas regiões. E, consequentemente, quando atingem, né, essas regiões, tendem a corrigir bruscamente. Então, são regiões que eu gosto bastante e que eu, particularmente, opero dessa forma. Eu traço dessa forma e, assim, eu identifico as minhas regiões de suporte e resistência e tenho tido assertividades muito bacanas. Inclusive, tem um vídeo que eu falo somente sobre esse traçamento, que tem aqui no meu canal, o link está aqui na descrição se você quiser assistir depois desse vídeo. Além disso, Fernanda, mas eu não quero traçar assim porque demora muito, eu quero que seja mais rápido, enfim, eu não gostei assim. O que é que você pode fazer? O que eu fazia antes, né, quando não operava dessa forma, eu identificava, por exemplo, aqui, ó, 2 topinhos. Um topinho aqui, outro topinho aqui. Logicamente que eles não estão exatos assim, mas eu pegava e traçava assim, mais ou menos. E aí aqui seria a minha resistência. E eu vi aqui 2 fundos, aqui já tá. 2 fundos, por exemplo, e eu já botava o meu suporte. Então, também você vê que teria uma boa assertividade, não quer dizer que é algo ruim. Isso só são preferências, e desde que você padronize e siga à risca, você vai ter bons resultados. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou te responder. E presta muita atenção porque você não precisa ficar se complicando para ganhar dinheiro em opções binárias. O básico funciona. Não se preocupe em ficar comprando aí milhões de cursos, milhões de estratégias, porque não é isso que faz você ganhar dinheiro, e sim a disciplina, e sim um propósito, e sim você saber o que você está fazendo nesse mercado. E o básico funciona desde que seja padronizado e seja executado todos os dias como deve ser feito. E não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, porque tem muito conteúdo que vai te ajudar nessa jornada rumo à vida extraordinária que você merece. Até o próximo vídeo.